Bom, terça-feira, 3h40 da tarde. Desculpe pelo atraso, né? Eu tentei, mas tem coisas que... Bom, conseguiram fazer as tarefas? Sim, não, parcialmente. As tarefas era só dar uma olhada no naqueles dois vocabulários-chave e memorizar o que quiser, não era? Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora? Se for mais alguma coisa, eu pedi. Eu também. Acho que então que só foi ele, né? Não entendi. Sabia o que você falou? Tô falando que se tivesse mais alguma tarefa, eu não fiz, eu só fiz os dois vocabulários e os verbos. Ah, bom. Vocabulário, qual página? 295, 194, 95, 196. 94, 95, 96, ah sì, che erano cose lì di sport, né? Lazer, entretenimento, eccetera, eccetera. Quais que você se lembra, Savio, entre os mais importantes, digamos assim, porque é possível memorizar tudo, né? É impossível. Quais são os esportes que você pratica ou que gosta de assistir, Savio, em francês? O que eu gosto são futebol. Ovviamente. Futebol, ping-pong. Ping-pong, você também? Eu gosto também de ping-pong, gostava. Ah, eu era um campeão. E basquetebol. Basquete. Basquetebol. Ah, basquetebol, sim, que é o basquete, né? E você, Sofia, entre esses esportes? Eu vou considerar balé como esporte. Né? Balé, Oui, la danse. gimnastica e equitação. Ah, equitação também. Você vai a cavalo? Não, eu queria fazer, mas Ah, tem uma coisa da polícia aqui em Brasília, só que assim, é uma lista de espera de anos. Assim. Eu falei assim, mãe, põe meu nome nessa lista e espere, Deus esquece que tá lá. Porque o meu polícia também dá uma chance, porque eles dão aula, né? pensate. Eu acho que quando você vai completar 90 anos, vai conseguir. Fala, a velha Sofia a cavalo. Eu tenho uma amiga, a mãe dela disse que esperou 3 anos. Ela começou a fazer esse ano. Meu Deus, é incrível. Pois seria tão interessante. Era o meu sonho antigo, né? Mas nunca consegui realizar. Ah, que bom, que bom, que bom. E, além deste vocabulário-chave, Era o expressão de temps au passé. página 305. 305. Sim. Expressão de tempo passé. Isso aqui já é um pouco mais importante. De temps en temps, que significa o quê, Savio? De tanto, às vezes. Pode ser de vez em quando também, né? Literalmente é de tempo em tempo. Sophie, d'habitude. Geralmente. Que assim, literalmente é como de hábito, né? Vem do verbo, no, do adverbio habitualmente, na língua portuguesa. Você, Savio tem o hábito de fazer uma coisa, né? É d'habitude, habitualmente. Désormais, Savio. Ma désormais nunca encontrei.
Désormais. Daí em diante. Ma nunca encontrei este désormais. À cette époque-là, sì, Sophie, à cette époque-là. Naquela época. Né? Naquele tempo, né? Naquela época. À ce moment-là, savions? Naquele momento. É naquele momento, sim. Então é muito frequente encontrar a ce moment-là ou a cette époque-là. A cette époque-là quando é uma época muito antiga no tempo, né? Muito longe. Ao invés de ce moment-là pode ser uma coisa que é sempre no passado, mas mais recente. Quando falamos de lundi, como vocês podem ver aqui, le lundi significa toda segunda-feira. Le week-end, todo fim de semana. Normalmente, d'habitude ou normalement são sinônimos, né? São usados frequentemente também. Parfois é usado, algumas vezes. Pode falar, Sofia? Então, é por causa que faz sentido. Ler o bom dia, a segunda-feira, por exemplo, ler o weekend, todo fim de semana. Mas esse ler não seria artigo? É artigo, sim. Sim. Mas você colocando o artigo antes fica todo fim de semana? Exatamente. Porque geralmente quando você se refere a um dia da semana não usa o artigo. Quando usa o artigo é para dizer todos os dias, todos aquele dia específico da semana, né? Toda a semana naquele dia específico. É como eu vejo aqui muitas vezes a placa carne assada aos domingos, né? Significa que todos os domingos tem carne assada. E eles falam le dimanche, la dimanche. Quando falam la dimanche significa todos os domingos. Tá bom, então. Tem uma coisa um pouco diferente, por isso, Sofia, que aqui eu vejo que as atividades comerciais geralmente estão abertas, no domingo também. Na Itália não. Na Itália você encontra aberto o supermercado. E ou seja, o supermercado geralmente aquele moderno é uma estrutura grande que compreende a parte que vende alimentos, gêneros alimentares, e lojas lì dentro sempre naquela estrutura. Só que as lojas podem ser algumas abertas ou totalmente fechadas. Que vende alimentos, o supermercado está aberto, mas geralmente as lojas são fechadas, né? É raro encontrar algumas lojas porque tem afluxo de pessoas e precisam vender produtos, etc. E ali abrem, nem sempre, mas é muito frequente encontrar fechado. Não, aqui em Brasília, pelo menos, é mais comum as coisas abrirem às 8 e fecharem meio-dia no domingo. Aí só hospital e mercado, né? Porque tava sempre aberto. Né? Eu vejo lá supermercado aberto o dia inteiro, né? Mas as outras lojas geralmente no domingo são fechadas. Se não é o mercado de rua geralmente é meio-dia. Meio-dia e meio fecha. No domingo, né? Estou falando. É um pouco diferente. Tá bom, mais ou menos estamos ali, né? Depois sabia o que tinha para fazer. Decorar os verbos no imperfeito o verbo parler, finir, attendre, être e avoir. Que é no passé composé, no, o imperfeito, Sim. né?
Qual é o primeiro verbo? Parler. Parler. Sofia, pode falar? Pouvez... Eu só fiquei com uma dúvida, por causa que no verbo voar, na primeira do plural se escreve avião. Aí se pronunciaria como é que pronunciaria? Nous avions. Avião. A pronúncia é a mesma do avião que voa, né? Tá bom, então. Né? Nous avions. É pouco particolare. Savio, verbo être, si lembra como é no imperfeito? Sim. J'étais, tu étais, il, elle, on était. Nous étions, vous étiez, il, elle, était. Il, es, Était. était, Était. né? Claro? Était. Sophie, exatamente, verbo voar. J'avais, tu avais, il, elle, on avait. Nous avions, vous aviez, il, elle, avaient. Ils avaient, esatto. Savio, parler. Parler. Eu acabei de falar, eu já falei como parler. Non, você fez o verbo être. J'étais. Je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait. Nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Parler, bravissimo. Sophie, finir. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait. Nous finissions, vous finissiez, il, elle, finit. No, finissez. Finissez. Porque se você fala finis, é presente, né? Eles terminam. Ou invece in perfetto eles terminavam. Savio, attendre. J'attendais, il, elle, on attendait. Nous attendions, vous attendiez, il, elle attendait. Attendere, esattamente. Qual era il prossimo verbo, Sophie? Os que eu não falei foram o attendre, être e parler. Oh, era parler, finir, attendre, être e avoir. Corretto? Era nesta aqui, né? Isso. Ok. Dúvidas, perguntas sobre o imperfeito? Não. Non è usatissimo, né? Ma entre os tempos verbais, presente imperfeito e futuro, digamos assim, sono os mais usados. O presente, praticamente sempre. Savio, pode falar? Eu só queria falar uma coisa que eu descobri esses dias. Se alguém tá aqui da Maria Tereza, que também fazia aula de francês com a gente, Sì. acredita que ela é do mesmo instituto de uma escolhida que eu e a Sofia? Um mês. Ela sta seguindo as aulas do mesmo istituto, Sim, che è o San Carlo Borromeo, qual è? sim. Essa Carlo. Ela do técnico porque não está. Há quanto tempo ela está ali? Eu não sei, eu descobri esses dias. Ma pensa. Sta seguindo as aulas do Isaac? Sim. Ah, bom, ótimo. Ótimo. Ma eu encontrei outros que estão participando ali naquele mesmo instituto, né? Que por vários motivos começaram o latim mínimos, depois mínimos segundos, depois se perderam. E depois eu encontrei lá que Isaac me falou que estão seguindo, se inscreveram naquele instituto, que é muito bom, né? O Instituto San Carlo Borromeo. Né? Professor, Oi. eu esqueci meu estante dentro de casa. Eu posso buscar rápido? Não entendi, querida. É por causa que eu esqueci meu estante
Ah, bem, não, tranquila. Sim, não tem problema. Poder botar igual a Uhum. Bom, Savio, perguntas sobre o imparfait? Não tem muito para dizer, né? Na leitura, onde chegamos? Na gramática. Se lembra? Se eu tiver marcado. Que eu não. Que eu. Não me lembro. Não me lembro. Eu acho que estamos ali na Acho que página. a gente vai continuar a última. Continuar depois de 14.4, porque depois, na última aula, se não me engano, foi só correção. Eu tentei de dizer, acho que estamos na página 306 e você está confirmando a narração, né? Passé composé e imparfait usados juntos. Se lembram, falei que quando terminamos este capítulo, vamos rever o passé composé, porque eu vi que tem dificuldades, né? Concordam? Sofia? Savio falou que sim. Sofia está escondida. Tá bom. Tô brincando, Sofia. É muito, como dizer, estranho, né, para mim, que os meninos e as meninas mais bonitos ficam escondidos. Não sei porquê. Está com vergonha. Savio de vez em quando desaparece, mas depois aparece. Né? Vamos. Agora, Savio, podemos começar, não tem perguntas. Pode começar a leitura da narração. Devagar, por favor. Narração. Passei com você e imperfeito. Imparfait. Imparfait usado junto. Sim. Para encontrar o verbo passado definido, você precisará usar o passé com você e o imperfeito, em geral na mesma frase. Em português, quando nos referimos a eventos passados, escolhemos entre várias formas. Ela trabalhou, ela fez trabalho, ela tinha trabalhado. Ela estava trabalhando, ela costumava trabalhar, ela trabalhava à sexta-feira. Do mesmo modo em francês, sua escolha do fazer com você. Ela a trabalhei, ela trabalhou. Savio. Cuidado com os acentos. Elle a travaillé hier. Ela a trabalhei. Ela trabalhou ontem. Outro imperfeito. À 5 heures, ela trabalhei 5 horas. Às 5 horas, ela ainda trabalhava. Depende da percepção do evento passado. O passé com você expressa uma ação ou sequência de ações passadas concluídas. Dá uma ideia de ação concluída no passado ou repetida em um número definido de vezes. L'année passée, je suis allé 2 fois en France. Ano passado, eu fui à França 2 vezes. Quem está falando, homem ou mulher? Mulher. Por quê? Porque a lei tem 2 N. Bravissimo! Bravo, Savio! Cuidado, né, quando vocês escrevem. Eu fui, língua portuguesa, não dá para perceber, mas língua francesa, sim. Se é feminino, coloca uma E mais. Né? Agora, eu quero dizer que o passé composé, qual é a diferença entre o passé composé e imparfait? A mesma diferença que tem na língua portuguesa entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Qual a diferença? Quem sabe responder pode responder. Por que um se chama imperfeito e outro se chama perfeito?
Ta 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 ta. Pergunta misteriosa. A pergunta foi por que um pretérito se chama perfeito e o Qual, outro perfeito? qual é a diferença? Sim. Quando usamos um, quando usamos outro. E por que se chama um imperfeito e outro perfeito? Porque o perfeito seria que ele está terminado, aí está perfeito? Agora, sim, se aproximou. Ou seja, o tempo imparfait, o pretérito imperfeito, é um tempo que não é aperfeiçoado. O pretérito perfeito é aperfeiçoado. O mais que perfeito, ainda mais. Ou seja, qual é a diferença? Que o pretérito perfeito indica uma ação que começou e terminou. No passado, né? Ao invés do imperfeito, ou descreve no passado uma série de ações, mas mesmo assim não indica quando e nem se e quando terminou a ação que está descrevendo. Não indica um começo e um fim. Faço um exemplo. Ontem estava lendo um livro, então uso um imperfeito, estava lendo. Eu não estou dizendo a que hora comecei a ler e quando terminei. Estava lendo. Enquanto estava lendo um livro, o meu amigo me chamou. Ou minha mãe me chamou. Significa que eu estava fazendo esta ação continuada no tempo, que é indefinido, de ler, e esta ação foi momentaneamente interrompida por uma ação que começou e terminou, que foi minha mãe que me chamou. Eu não falo, enquanto estava lendo um livro, minha mãe me chamava. Se eu falo que enquanto estava lendo um livro, minha mãe me chamava, significa que minha mãe continuava chamando Savio, enquanto ele estava lendo, né? Ao invés, minha mãe me chamou, a mãe fez uma ação só. Chamou e depois parou de chamar. Por quê? Porque provavelmente Savio respondeu. E depois não está indicado se Savio continuou a ler o livro ou não. Entende? Esta é a diferença. E o mesmo significado em francês. E geralmente nas línguas que derivam do latim, né? Porque é o latim que sempre dá, como dizer, o input inicial, o pontapé inicial. E a respeito dos tempos verbais, o latim é muito rígido. Né? Então, se nós fixamos uma linha do tempo, uma linha temporal, nós temos como tempo mais antigo o mais que perfeito. Depois temos o pretérito perfeito, depois o imperfeito. Né? Então, digamos assim que o mais que perfeito é um tempo que terminou antes do pretérito perfeito. Então, se eu falo no passado, posso usar o pretérito perfeito. Mas se devo, enquanto estou usando o pretérito perfeito, quero contar uma coisa que aconteceu antes do pretérito perfeito, uso o mais que perfeito. Se tem perguntas, espero de não ter complicado a vida de vocês, né? Porque sei que a gramática é um bicho feio. É muito chata. Espero de ter esclarecido um pouco, né? Eu não quero fazer confusão. Mas depois, com o tempo, se aprende, né? Porque a mesma coisa é explicada muito bem na gramática da língua portuguesa. É só que, na minha opinião, a gramática da língua portuguesa é uma das mais complicadas, porque alguém, não sei se queria torturar os alunos ou quê, e complicou a vida. Na realidade, seria um pouco mais simples. Mas, basicamente, a gramática da língua portuguesa é igual àquela latina, francesa, italiana, etc. Né? Se tem perguntas, pode fazer. Eu não
não quero assustar ninguém. Eu sei que a gramática é um bicho papão. Praticamente. Continuando Savio, por outro lado, o imparfait Por outro lado, o imparfait indica ações, descrições de causalidades ou físicos contínuos, habituais e secundários do passado. Ele não foca na conclusão da ação. O imparfait define a ação no passado. As ações passadas devem ser repetidas em um número indeterminável de vezes. Comme já leixei matando Tonete. Quando eu era jovem, ia para a casa de minha tia no verão. Viu? Não indica quando começava, quando eu chegava lá, nem quando eu voltava, assim, né? É uma coisa indefinida no tempo. Quero lembrar que quando tem a palavra quand, que se une e faz a ligação, faz a liaison, o D se pronuncia T. Então é quand j'étais, né? É mais T do que D, mas praticamente é pronunciado muito levemente, muito leve na pronúncia, né? É tudo claro por enquanto? Sim? Sophie pode continuar. Uma ação. Uma ação, sentimento ou situação em passé pode ser interrompida por uma ação no passé com você. Compare o primeiro e segundo verbos nos 3 exemplos a seguir. J'avais faim quand je me suis réveillé. Eu estava com fome quando acordei. J'étais malade quand tu es venu. Quand tu es venu. Quand tu es venu. Jorge estava doente quando você chegou. Nous jouions Calma. Nous jouions aux cartes. Nous jouions aux cartes quand il y a eu un pan d'électricité. Um pan d'électricité. Nós jogávamos cartas quando faltou energia. Ocorreu uma falta de energia. Exatamente. Corrisponde àquilo que eu falei como exemplo, né? Enquanto stava lendo un libro, Savio, enquanto Savio stava lendo un libro, a mãe chamou. A mãe dele chamou. Né? Ali uso o passé composé. No meio de uma ação continuada, que era neste caso jogar a cartas, e no caso de Savio, enquanto stava lendo o livro. Sem indicar quando começou a ler o livro e nem quando aqui começaram a jogar cartas, né? É claro, Sophie? Como conceito? Tá bom, pode continuar, querida. O passé composé nas frases a seguir relata uma mudança repentina em um momento específico. O imparfait na segunda frase de cada conjunto descreve o estado ou situação do sujeito antes da mudança. J'ai eu faim vers midi. Eu tive fome por volta do meio-dia. Avant midi, je n'avais pas faim. Antes do meio-dia, eu não tinha fome. Jorge est tombé malade hier soir. Jorge ficou doente na noite passada. Avant 7 heures, il était en bonne forme. Liaison. Il était en bonne forme. Il était en bonne forme. Antes das 7 horas, ele estava bem. O que aconteceu depois de 7 horas? Oh, meu Deus. É melhor não perguntar. Eu tenho que continuar lendo? Sim. Leia
no uso do passé composé e do imparfait. Quand je me suis levé, il faisait beau. Il faisait beau. Il faisait beau. Dehors, le soleil Brillait. brillait e les... Começar a minha dicção, fica horrível. Et, até non è pronunciato, né? Et les oiseaux chantaient. Et les oiseaux chantaient. Je me sentais content. Je me sentais contente. Je me sentais content et plein de courage. Mais tout à coup, le ciel s'est ouvert. Il a commencé à pleuvoir. À ce moment-là, j'ai perdu courage et je me suis recouché. La situation me semblait bien triste. J'ai fini par rester au lit tout l'après-midi. Enfin, la pluie s'est arrêtée. Liaison, s'est arrêté. Puis, Micheline a téléphoné parce que les copains m'attendaient. On avait fait le bateau sur le lac. Soudain, je me suis sentie beaucoup Plus otimiste. Pergunta para Sofia. Está falando, que escreveu aqui? Homem ou mulher? Mulher. Mulher, exato. Brava. Agora tem a tradução. Pode ler a tradução? Ontem, quando eu me levantei, o tempo estava bom. Lá fora, o sol brilhava e os pássaros cantavam. Eu me senti feliz e cheia de energia. Mas, de repente, o céu ficou escuro. Começou a chover. Naquele momento, fiquei deprimida e voltei para a cama. A situação pareceu bem triste. Eu acabei ficando na cama a tarde inteira. Enfim, a chuva parou. Então, Micheline me telefonou porque novos amigos esperavam por mim. A gente ia passear de barco no lago. De repente, eu me senti muito mais otimista. Oh, viu? Graças a Deus. Estava triste, deprimida, depois teve um surto de optimismo. Né? Fantástico. Tudo claro? Perguntas? Aqui, se vocês observam este texto, começa já indicando um tempo, ontem, hier. Me suis levé é passé composé. Il faisait beau, faisait imparfait. Dehors, le soleil brillait, imparfait. Et les oiseaux chantaient, imparfait. Je me sentais contente, imparfait. Mais tout à coup, le ciel s'est couvert. C'est couvert, passé composé. Il a commencé à pleuvoir. Il a commencé, passé composé. J'ai perdu courage. Passé composé. Me suis recouché, passé composé. La situation me semblait bien triste, semblait imparfait. J'ai fini, passé composé. La pluie s'est arrêtée, passé composé. Micheline a téléphoné, passé composé. Parce que les copains m'attendaient, imparfait. On allait faire, imparfait. Soudain, je me suis senti beaucoup plus optimiste. Je me suis senti, passé composé. Né? É uma alternância contínua de imparfait, passé composé. Ou seja, você está fazendo uma coisa que dura no tempo e neste tempo acontecem outras coisas no meio, que começam e terminam. Então, a coisa que você está dizendo que estava acontecendo vai no imparfait.
e as coisas que interromperam este tempo em vários pedaços é para se composer, porque começaram e terminaram. Bom, por enquanto, eu deixo o exercício 14.5.6. Sabio? Está feliz? Sim? Já marcou? Não. Quando eu vejo o Savio che fa un sorriso fantastico, io falo, oh mio Dio, questo qui è ottimista, di verdade. Bravo Savio. Né? Tudo claro por enquanto? Perguntas? Não? Savio, mais sobre os pronomes oblíquos. Vai devagar. Mais sobre os pronomes oblíquos. A primeira coluna na tabela inclui os pronomes de construção de objeto direto e indireto. E os pronomes Onde você está? O francês pode usar os pronomes Agora sim. e pronomes reflexivos em parte. Eu dou o livro a Lilian. Eu o dou. Igual a objeto direto a ela, que é igual a objeto indireto. Sim. Em francês, os dois pronomes oblíquos antecedem o verbo. Para fazer uma revisão dos pronomes oblíquos e reflexivos, consulte os capítulos 9, 11 e 12. Pronomes oblíquos duplos. Quando dois pronomes oblíquos são usados em uma frase ou pergunta, e também no imperativo negativo, eles sempre aparecem na seguinte ordem: me, le, lui e mais velho. Te, la, le, se, le, nu, vous. A primeira coluna na tabela inclui os pronomes com função de objeto direto e indireto e os pronomes reflexivos. A segunda coluna tem apenas os pronomes oblíquos diretos e a terceira apenas os pronomes oblíquos indiretos. E vem por último e são usados nessa ordem. Nas frases negativas, ne antecede o pronome oblíquo duplo. Agora, só não, mas precisa explicar, Savio. Se você entendeu tudo, pode explicar para mim o que você entendeu. Para mim é Sofia. Sofia, você entendeu tudo? Não. Quais são os pronomes? Savio pode explicar, ele leu. Savio, quais são os pronomes oblíquos? São o me, te, nu e vu. Só? O le, o lá, o lé, o lui e o lo. Qual a diferença? É isso que quero saber. É que tem o me, o te, o nu e o vu são construções de Não entendi nada. Sofia Savio, os pronomes oblíquos são aqueles que se usam nas frases no lugar dos, como dizer, pronomes sujeitos. Quais são os pronomes sujeitos? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Né? Estes se acompanham sempre com o verbo. Quais são os pronomes oblíquos? Tem aqueles que são objeto direto, que são usados para evitar repetições. Por exemplo,
Saviou. Ah, bem, pode ser, saviou. Saviou. Qual é um tipo de comida che você gosta? Saviou. Pizza. Ottimo! Allora, nós começamos dizendo che Savio aime la pizza. Né? Ponto. Se eu quero dizer, continuando, che ele ama muito a pizza, o francês geralmente evita di ripetere a palavra pizza. A pizza è oggetto diretto, né? Savio sujeito, ama o verbo, a pizza. Continuando, se io falo che Savio ama muito a pizza, io evito di usare la palavra pizza collocando un pronome obliquo che si riferisce alla palavra pizza. Pizza è femminino, la, L-A. Io posso dire che Savio, L' l'aime beaucoup. Savio ama muito ella, ou seja, a pizza. Sem dizer novamente a palavra pizza. Ou seja, sto usando un pronome obliquo oggetto. Silenzio assoluto, ninguém fala nada. Meu Deus. Acho que eu entendi. O pronome substitui a palavra pizza. Sostitui a palavra para evitar as repetições. Sim, exatamente. Agora vamos ver os, como se chama? Os pronomes diretos. Pronome direto, le, la, le. Sempre usados para evitar di ripetere a palavra, né? Sostantivo. Agora, língua portuguesa. Eu, Sophie e Savio organizamos uma janta juntos. Uma janta maravilhosa, né? Agora, pergunta. Nós vamos encontrar na casa de Maria, né? Exemplo. Agora, nós encontramos, eu, Sophie e Savio, para estabelecer, para decidir quem leva o quê, para compor uma janta boa. Agora, eu pergunto, quem leva o vinho? E Savio fala, eu. Só che Savio risponde non dicendo eu levo o vinho. Eu o levo. Este o è o pronome obliquo oggetto diretto, né? Para non dire nuovamente a frase eu levo o vinho, non ripetere a palavra vinho, eu o levo. Pergunta, quem leva... No, pode falar, Sofia. Ela é muito mais fácil falar apenas moi. Porque eu vai falar eu ou levo. Ah, gente, isso aqui está complicando. Vai falar você já sabe que é eu. Vou levar o vinho. Concordo com você, Sofia, porque eu também sou de poucas palavras, né? Eu sabia também. E depois eu vi quando tinham perguntas pessoais, né, que vocês respondiam somente com a palavra oui, não, ponto. Concordo. Moi, chi leva a salada? E Sofia fala, moi. Não, eu a levo, né? Se quer fazer a frase completa. É só para explicar a função deste pronome.
sempre lembrando que a palavra pronome significa no lugar do nome, pronome, ou seja, para evitar a repetição do substantivo, né? Então se usa, e depois tem os pronomes reflexivos, que são o me, te, com apóstrofo, se precisar, se, ou nu e vu, sempre se encontram, né? Podem ser pronome sujeito ou pronome oggetto, ou seja, oblíquo. Nu e vu não mudam. É o eu, je, que se torna me. E tu, que se torna te. Ou te apóstrofo. O lui e leur, que aqui coloca como função de objeto indireto, indica para quem. Eu fiz um longo discurso a Savio. Eu falei a ele, para evitar eu falei a Savio, papá. Como é objeto indireto, a ele uso lui. Interessante que este lui se usa com homem ou mulher, não tem masculino e feminino, é sempre lui, fixo. E leur quando si tratta do plural, seja masculino e feminino. Depois, I, que é o Y, indica a quantidade de uma parte. No, desculpe. I, que é Y, indica un lugar. Per esempio, amanhã, Savio, vamos no cinema. Savio pergunta, a que hora vamos lá? Não pergunta a que hora vamos no cinema. Uso ir. A quelle heure on y va? Ou a quelle heure nous y allons? Nós vamos lá. O an, ao invés, indica uma parte de uma quantidade de coisa. Eu vou ao mercado e vejo que lá tem batatas belíssimas. Tem lá uma tonelada, não sei. Eu falo ao vendedor, nossa, que bela batata que tem aqui, papá. Compro 1 quilo delas. Então, Anne, né? Jean achète. Eu, Anne, compro delas 1 quilo. Jean achète 1 quilo. Então, I indica lugar. Lá, naquele lugar. E an, uma parte daquela coisa ali que estou vendo. Que já falei o nome desta coisa antes. Então, neste caso, falei de batata, que falei, que maravilha de batata que você tem. Delas eu compro 1 quilo. J'en achète 1 quilo. Spero di ter esclarecido e non confundido as coisas, né? Não, agora eu entendi. Eu acho que agora eu entendi de verdade, entendeu? Agora eu vou ficar mais com dúvida, não. Não entendi, querida. Eu disse que agora eu entendi. Porque são coisas que nós encontramos, só que são colocadas ali, depois tem outros assuntos e a coisa se perde. Por isso que depois vamos ver melhor no capítulo 9, 11 e 12, assim dá para entender melhor ainda aquilo que estamos falando agora. É sempre assim, Sofia. Por quê? Porque se todos os assuntos fossem tratados em pouco tempo, daria uma confusão danada. Ao invés, aos poucos, ok, você pode esquecer, mas chega um ponto que
volta a explicação daquela coisa e aí fica mais clara. Porque é uma coisa que você já viu, só que não entendeu muito bem, porque era misturada com outras coisas, e agora se esclarece um pouco mais. É natural assim. É como pensa no latim. Se eu começasse a primeira aula dizendo que na língua latina tem 5 declinações, que se distinguem pelo genitivo, que tem casos que são nominativo, genitivo, 4 conjugações, etc, etc, o coitado, depois de uma hora de martelamento assim, fala: é uma língua que eu não quero nunca mais ver na minha vida. Ma que língua complicada, eu não sou um masoquista, não quero nem saber nada dessa língua, entendeu? Ao invés de explicada aos poucos, dá para entender, não é assim? Eu acho que com a explicação que você deu, eu entendi mais do que eu tinha entendido na primeira vez que a gente viu isso. Tá bom. Não, mas depois, agora nós paramos aqui, né? Mas depois vamos entender melhor com os exercícios, porque ali tem exemplos de referência que ajudam a entender melhor a coisa, né? E depois sempre tem, caso de dúvidas, pergunte, sem problema, sem vergonha, né? Tá bom? Bom, se não tem perguntas, paramos aqui. Então, exercícios você tem para fazer 14.5 e ponto 6, né? Olhe mais uma vez o passé composé ou imparfait, sempre lembrando que quando terminamos o capítulo 14, que está aqui que estamos fazendo, voltamos sobre o passé composé. E de uma maneira ou de uma outra entra na cabeça, né? Ok, meninos.